Alô amigos, alô turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, dia 28 de setembro de 2022, véspera de Vasco da Gama e Londrina. Todo mundo que eu encontro fala pra mim, esse jogo de amanhã é uma decisão, esse jogo de amanhã define o futuro do Vasco. E é assim que o jogo está sendo encarado. E a gente vai trazer notícias nesse Boletim AV muito importantes. Mas antes disso, eu quero trazer o recado da Mais Ágil para você. Faz uma pesquisa aí, vê se você tem aquele dinheiro do fundo de garantia que está depositado. Você às vezes nem sabe. Faz uma pesquisa, é fácil saber. Entre em contato com a Mais Ágil, o telefone está aqui embaixo. Eles fazem a antecipação dessa grana em menos de 24 horas. Para você fazer aquele pagamento, de repente você conseguir antecipar um pagamento, que se você antecipar você paga menos juros, você pode dar entrada num automóvel, pode enfim, fazer uma compra que você quiser, procure a Mais Ágil. Empresa séria que vai dar todo o suporte para você, os caras são bons. A Mais Ágil está ajudando muita gente com esse dinheiro que fica guardadinho. Não pape mosca, procure a Mais Ágil. O Vasco começou o dia de hoje com vitórias, sim, no plural, vitórias. Aconteceu hoje pela manhã na terceira comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva o julgamento do meio-campo Nenê, do preparador físico Daniel Félix e do Clube de Regatas Vasco da Gama, todos eles inseridos em artigos para punição em função da inclusão na súmula do árbitro do jogo Vasco da Gama e Chapecoense, jogo que aconteceu em São Januário, empate em 0-0. Naquela ocasião, Nenê foi expulso, Daniel Félix também foi expulso e o Vasco foi acusado de deixar um torcedor jogar uma garrafa de água, uma garrafa plástica no gramado na direção do bandeirinha, do auxiliar de linha. O Vasco hoje foi a julgamento, aconteceria na semana passada, mas hoje o julgamento ocorreu. Semana passada a pauta estava errada, o Vasco fez um adiamento, Nenê conseguiu ser liberado para o jogo do Cruzeiro, mas havia o risco dele não ser liberado para o jogo de amanhã, decisivo contra o Londrina. Pois bem, a defesa muito bem fundamentada pelos advogados do Vasco, doutor Marcelo Jucá e a doutora Boré. Os dois conseguiram fazer uma ótima defesa, você vai ter todos os relatos da defesa, quais os argumentos, inclusive o depoimento do Nenê, que participou da audiência, assim como o Daniel Félix, logo mais no news que a gente vai fazer ao vivo. Mas eles conseguiram mudar a cabeça daqueles que estavam julgando. E o que aconteceu? Nenê foi absolvido principalmente pelo passado. É um jogador que em 22 anos de carreira, 14 no Brasil, esteve 2 vezes apenas no tribunal. Daniel Félix sofreu punição de um jogo, mas na verdade acabou se transformando em advertência. E o Vasco sofreu uma punição de multa, R$3.000 por conta da garrafa. Mas é um risco, por isso que a gente sempre diz, você que vai a São Januário, não se dê de engraçado. E você que por um acaso estiver do lado de alguém que jogar alguma coisa, já pega esse cara, já coloca já para a polícia, porque precisa ser feito um BO, porque diante de um boletim de ocorrência não há nem detectada a infração. Então, o Vasco, dos males o menor, apenas teve uma multa de R$3.000. Nenê liberado, o técnico Jorginho vai ter praticamente força máxima, porque a única situação ainda em dúvida é de Carlito Palácios, jogador que não foi para o jogo de Belo Horizonte com uma lesão, sentindo uma dor na coxa, foi detectada uma lesão pequena, ele já está recuperado, foi entregue à preparação física, mas ainda está se sentindo desconfortável. Dependendo do treino de hoje, pode ser que ele seja liberado, mas a tendência é que o Carlito Palácio fique de fora da partida contra o Londrina. Ele que não está ajudando tanto, né, torcedor? Não está sendo assim tão importante o Carlito Palácio, que é uma grande decepção, até pelo investimento
que foi feito. Jorginho vai definir o time, mas a tendência é da repetição da equipe que perdeu para o Cruzeiro, que tem jogado ultimamente com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor, o meio-campo com Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê, na frente Raniel e Eginaldo. Preocupação com 9 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, sendo que dos 9, 6 são titulares. O goleiro Thiago Rodrigues, os 2 zagueiros Boza e Anderson Conceição, ainda tem o Juan Quinteiro, que é reserva, que também está pendurado. Os volantes, Yuri Lara, Andrei Santos e o Matheus Barbosa, que é reserva, além de Nenê e Alex Teixeira, que também está no banco de reservas. Preocupação, porque há uma sequência de jogos. O Vasco joga semana que vem contra o Operário na terça-feira, sábado contra o Novo Horizontino, depois faz mais um jogo em casa contra a equipe do Criciúma, vai jogar fora contra o Sport Clube do Recife, volta para jogar contra o Sampaio Corrêa e na última rodada vai a Itu enfrentar o Ituano. O Vasco tem 48 pontos, está no G4, vencendo vai a 51, abre 6 pontos da equipe paranaense, que já está no Rio de Janeiro. O técnico Adilson Batista não vai ter a dupla de atacantes titular, formada por Douglas Coutinho e Leandrinho, mas teve a boa notícia da liberação, também absolvido, que foi no tribunal ontem, do volante capitão da equipe, João Paulo. Amanhã, bola rolando à noite em São Januário, ingressos todos vendidos, lotação plena. Torcedor do Vasco tem que ir a São Januário, lotar o estádio, fazer festa, empurrar o time, não jogar nada no gramado. Sejamos inteligentes. O Grêmio foi punido com 3 jogos, conseguiu o efeito suspensivo, ia perder mando de campo. Para que correr esse risco? Não há o porquê. E eu prometo para logo mais no AVNews falar mais dessa questão do julgamento de hoje, ouvir os depoimentos dos advogados e também de Nenê, e vamos falar sobre a questão do time. Vamos levantar aqui uma dúvida. Muita gente dizendo que o Vasco, se subir, não é meritório, seria um acesso doloso. Será que é justo falar isso? Vamos comparar as campanhas das últimas participações em Série B. Vamos comparar números e desempenho também. A gente vai trazer várias opiniões sobre esse tema. O certo é que o Vasco está desde a 6ª rodada no G4 e quer ficar assim, faltando 7 compromissos para o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, decisão. Tá todo mundo na ansiedade, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo doido pra bola rolar. E a gente não poderia ser diferente. Logo mais, a partir de 10h30 da noite, a gente vai trazer o nosso AVNews ao vivo. Estarei aqui ao lado do membro do canal, Thiago Arias. Estaremos aqui para bater papo, para trazer informação, um news ao vivo, enxuto, para a gente poder trazer informações. Grande abraço, a gente se fala logo mais. Tchau.